Olá, eu sou a professora Fabiana Tramontina, de História da Arte, e hoje nós vamos falar de arte no Renascimento. Antes de falar das principais características da arte, vale lembrar que nós estamos estudando aqui especificamente arte visual, pintura, escultura e arquitetura. Também a música e a dança, elas são temas do período do Renascimento, mas hoje não vão encaixar no nosso tema de aula. Então vamos agora para as características principais da arte no Renascimento. A primeira é humanismo. De duas formas, é o homem como destaque da arte, né? Eles vão principalmente resgatar aquelas questões físicas do homem, de tentar deixar o homem mais parecido com o real possível, resgatando a antiguidade clássica e também trazendo um Deus mais humanizado, um Deus que se importa, que pensa no homem, que está próximo do homem. Um dos exemplos que a gente pode destacar aí de pintura humanista, voltando para esse lado de rosto humano de Deus, é a pintura de Michelangelo da Capela Sistina, a criação de Adão. Essa criação de Adão, ela é apenas, não é uma pintura, né, só uma tela, ela é uma pintura no teto que faz parte de uma série de outras pinturas lá da Capela Sistina. Dentro do humanismo a gente pode acrescentar, é claro, o antropocentrismo, né, as imagens destacando o homem como centro, como eu já falei. Uma pergunta para você aí que está nos vendo: me cite um pintor do período medieval. E aí, lembrou de algum? Conseguiu lembrar? Sabe por que não? Porque no período medieval os pintores eram anônimos. Como a Igreja Católica é quem pedia, solicitava essa arte, pagava por ela, a Igreja Católica acabava resgatando até, inclusive, o seu feito, o ato de ter, como se ela mesma tivesse feito a pintura, né? Então eram todos anônimos as pessoas. Mas no período do Renascimento, uma das características da arte é o individualismo, e ele vai se destacar de duas formas. A primeira é a capacidade aí do artista poder agora assinar a sua obra, dizer que foi ele que fez, né? Eles passam a assinar as pinturas, a assinar nas próprias esculturas. Por exemplo, o Michelangelo na La Pietà, ele assina o seu nome aqui, bem aqui numa faixa que ele coloca em Nossa Senhora, e tantos outros que todos eles vão assinando as suas obras. E essa individualidade também ela se dá através da não necessidade de fazer esculturas próximas, parecidas, por exemplo, uma com as outras. A arte ela é livre, não necessariamente que ela precisava ser parecida, a técnica precisava ser igual. Então a gente vai ter, por exemplo, 3 esculturas falando, por exemplo, de uma mesma pessoa. Vamos citar aqui o Davi. Já ouviu falar de Davi, da Bíblia? Então, Davi da Bíblia é conhecido por ter matado um gigante apenas com pedras, né? Então, esse Davi, ele no período do Renascimento, ele foi muitas vezes reproduzido em forma de escultura. E nós temos aí vários que fizeram isso, e cada um deles fez de maneira livre, né, decidindo como gostaria de demonstrar esse Davi. Nós temos, por exemplo, o famosão, que é o Davi de Michelangelo, né? Mas ele não é o único a ter feito a escultura de Davi. Por exemplo, o Donatello quis, por exemplo, mostrar um Davi que estava se achando porque matou o Golias. Então, logo depois de ter pisado na cabeça do Golias e dito que ele é o cara, ele fez aquela pose de eu sou o cara. Já o Verrocchio estava reproduzindo um momento em que Davi olhava para aquela cara e falava assim: poxa, não queria ter feito isso, não queria ter matado uma pessoa. Nossa, que chata essa situação. Matei porque foi preciso. Então Davi tem uma expressão, o Davi de Verrocchio tem uma expressão de que para ele não foi um momento de alegria ter matado aquele gigante. Já o nosso Davi mais famoso aí, que é o Davi de Michelangelo, ele reproduz o Davi antes de matar o Golias.
o Davi com uma expressão de susto, como se ele estivesse olhando para o próprio Golias a ponto de atacar. E aí ele pensa assim, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, eu vou ter que ir em cima. Então é o momento em que ele captura aquela imagem em que o Davi está olhando e falando, meu Deus, talvez eu vá me lascar, mas se eu não lutar, é certeza que eu vou morrer. Então 3 visões de um mesmo personagem, visões individuais, visões diferentes, cada um demonstrando de maneira peculiar a sua visão desse personagem. Uma coisa também que se destaca na arte do período do Renascimento é a busca da razão. Então tudo que se é feito em matéria de escultura, de pintura, de arquitetura é buscado o conhecimento, os detalhes, a proporcionalidade de cada tela. Então eles vão pesquisar para fazer, vão buscar lá na arte clássica aquilo que era feito, como que era feito e tentar aprimorar. Um dos grandes nomes que a gente pode citar aí com uma busca da razão, do estudo da proporcionalidade nas pinturas é Leonardo da Vinci. Ele estudava, fazia cálculos matemáticos para que a sua pintura fosse proporcional de acordo com a realidade, né? Então nós vamos ver a busca dele da profundidade, do tamanho da cabeça, ser proporcional ao tamanho do corpo, das pernas. Tanto é que ele faz um desenho fazendo um cálculo matemático da proporcionalidade do homem, que depois esse desenho ele fica sendo o símbolo da matemática, que é o homem vitruviano. Porém, Leonardo da Vinci, ele não faz isso apenas da sua cabeça, do seu entendimento, ele vai atrás da cultura clássica e ele resgata um estudo de Vitrúvios do período, lá do período antes de Cristo, né? De acordo com a proporcionalidade que o Vitrúvios buscava lá, o Leonardo da Vinci se aprofundou aqui. Então eles começam a trabalhar com aquilo que eles chamam de ponto de fuga, que é o desenho de um ponto, e a partir desse ponto eles fazem todo um cálculo matemático para você olhar na tela e parecer que aquilo tá profundo, tá longe, né? Nós vamos ver essa técnica sendo utilizada inclusive na Famosinha, sabe? Conhece a Famosinha? Isso. Qual que é a pintura mais famosa do mundo, gente? É a pequenininha Mona Lisa. Isso, a Mona Lisa, ela usou várias técnicas que foram achadas nesse período do Renascimento, por isso ela é tão famosa. Não tem nenhuma. Tem várias coisas que rodam em torno da Mona Lisa. Ai, mas a Mona Lisa, ela era o Leonardo da Vinci que foi pintado e porque ele era gay, ele queria ser mulher. Ah, o Leonardo da Vinci pintou uma mulher que era amante dele, ela era esposa do rei, por isso ninguém podia saber. Não, a Mona Lisa, ela é tão famosa porque ela agrega várias técnicas que foram encontradas da pintura no período do Renascimento. Uma delas, proporcionalidade, a outra é o escorço, que é uma técnica que ela... É lógico que hoje em dia, para vocês, adolescentes aí que veem a gente falar disso, para vocês é muito simples, porque vocês estão acostumados com 3D, ir lá no cinema e quase pegar, sentir o cheiro das coisas. Mas para o período do Renascimento, por exemplo, o escorço era um tipo de atividade que parecia que ia projetar o desenho para fora da tela, né? Esse escorço ele foi utilizado nos olhos de Mona Lisa, tanto é que se você já viu algum filme que usa isso de ter a tela, né, e parece que o olho persegue, né? Eles usam muito isso nos filmes de terror. Então, essa técnica que é utilizada, tanto é que tem gente que fala que Mona Lisa dá medo, porque parece que aonde você vai, que a Mona Lisa está perseguindo. Mas é essa técnica chamada escorço. Eles também desenvolveram o uso da tinta a óleo. E a maravilhosa Mona Lisa, ela passou por esse processo da tinta a óleo, porém Leonardo da Vinci ainda estava aprendendo como utilizar e ele não esquentou da maneira que precisava a tinta e ela craquelou. Inclusive, os historiadores, os cientistas dizem que a Mona Lisa tinha sobrancelha, gente. Porém, essa sobrancelha, com o passar dos anos, ela craquelou e ela caiu. Então, hoje ela está ali maravilhosa, sem sobrancelha. Mas se fosse nesse período, né, a gente fazia aí
uma rena, né, na sobrancelha, microblend, sobrancelha fio a fio, mas aí, né, como era no período do Renascimento, a Mona Lisa ficou sem sobrancelha. Para você entender melhor sobre a diferença, fazer esse paralelo aí entre a arte do período medieval e a arte do período do Renascimento, a gente vai fazer aí, mostrar alguns exemplos para você. Então podemos citar aí, por exemplo, as Três Graças, que era um clássico que já foi super pintado aí tanto pelos pintores do período medieval quanto do período do Renascimento. E aí a primeira que a gente pode ver é uma do período medieval, mais ou menos aí do século XIV. Podem observar aí as seriedades das Três Marias, né? Todas iguaizinhas ali, cabelo igual, roupa igual, corpo igual, parece que elas foram reproduzidas em série, né? Então a despreocupação de mostrá-las como seres individuais, a despreocupação de estar proporcional ao real. Já Botticelli no Renascimento vai ressignificar essas três graças aí, ele vai fazer as três como seres individuais, cabelo diferente, corpo diferente, proporcionalidades, pode ver que elas estão em posição diferente, né? Vocês vão verificar também que ele dá um pouquinho aquela questão do hedonismo muito própria do Renascimento, a gente pode verificar isso, por exemplo, com a roupa, né? A roupa meio transparente, tipo, mostra, não mostra. E vai mostrar também a individualidade do corpo, de proporcionalidade, né? Ele reproduz elas assim, um tanto gordinhas, porque para o período era interessante que a mulher tivesse carne, né? Porque, segundo eles, a mulher seria a melhor reprodutora, né? Se ela tivesse uma carninha a mais. Oh, meu Deus, por que eu não nasci nesse período, galera? Fala sério. Beleza, então... Botticelli, ele mostra as três como seres individuais e únicos, né? Dando a questão aí, evidenciando aí para vocês fazerem um comparativo entre medieval e renascimento, a gente mostra aí, por exemplo, o Pantocrator, que é uma pintura do período medieval, em que mostra aí um deus longe no céu, bravo, sempre ranziza, anotando no caderninho preto nele tudo que você fez de errado. Já no Renascimento, essa pintura maravilhosa que eu já citei, que é a criação de Adão, que mostra um Deus tentando tocar você, um Deus próximo, um Deus que está preocupado com você. Então olha aí a diferença da visão do ser humano e de Deus. Como a gente já falou, no período medieval meio que tentou se excluir a escultura pelo que a escultura significava lá no período antigo, né? Eles idolatravam a escultura era uma expressão máxima do significado do antropocentrismo lá, o homem o mais próximo do real possível. Os gregos e os romanos se preocupavam muito com isso. Lá no período medieval a gente pode ver aí nessa escultura, ela feita na parede aí, só meramente esculpida aí na pedra, ela não tinha um destaque, ela era parte da arquitetura. A intenção no período medieval é justamente que ela não tivesse o destaque, ela não tivesse grande importância. Já no período do Renascimento, a escultura ela ganhou todo o significado novamente, eles resgataram a cultura clássica e o homem voltou a se preocupar com a escultura ser o mais próximo da realidade. Diz aí a história que o Michelangelo ficou tão feliz quando terminou de esculpir o Moisés, que ele pegou aqueles martelinhos, né? E ele foi no joelho do Moisés, bateu no joelho, esperando que o joelho se mexesse, e falou, né, em italiano, parla Moisés, ou seja, fala Moisés. Poxa, você tá tão parecido com o real que você podia falar, só falta você falar. Olha essa escultura aí do Davi, olha a mão. Vocês estão vendo que destaca até as veias, né? Então vocês vão ver que eles estão muito preocupados em mostrar para pro homem o mais próximo possível da realidade, a ponto de se preocupar com veias, se preocupar com olhar, com expressão. Professora, quais são os principais artistas do Renascimento? Anota aí. É lógico, a professora já falou, já citou aí alguns, né? Por exemplo, a gente pode citar aí, é lógico, magnânimo Leonardo da Vinci como grande primeiro destaque aí. O Leonardo, além de pintor, ele também foi um estudioso. Quando ele morreu, ali no seu escritório foram achados diversos escritos, pensando em diversas coisas de maneiras diferentes, não só em arte. Então, o Leonardo era o cara.
Além do Leonardo, nós temos o Michelangelo, maravilhoso. A gente pode citar aí uma série de trabalhos que ele fez, como eu já citei, Davi, a escultura de Davi, a escultura de Moisés. Mas Michelangelo não era só escultor, ele também era pintor. A principal obra de Michelangelo pintada foi a Capela Sistina, mas dizem que ele pintou apenas o teto, depois não conseguiu terminar, e assim, outros pintores fizeram um trabalho. A gente pode citar aí o próprio Botticelli, o Rafael Sanzio, como os que ajudaram a concluir aí a Capela Sistina como ela é. Para quem não sabe, a Capela Sistina é o local onde se fazem as reuniões do Vaticano para escolher o novo Papa. Já ouviu falar? Lá chamou a fumacinha preta, não achou o novo Papa. Saiu a fumacinha branca, o novo Papa foi escolhido. Então é nessa capela, e essa capela foi pintada pelo magnânimo, maravilhoso Michelangelo. Rafael Sanzio também é um dos grandes pintores do Renascimento. Ele ficou famoso porque ele pintou várias Madonas, vários retratos de Maria, com seu filho no colo. Já o escultor Donatello ficou famoso porque ele também fez várias esculturas do período, como por exemplo o próprio Davi também, e outras. Ei, peraí! Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello, isso não te lembra algo, não? Sim, as tartarugas ninjas, as 4 tartarugas ninjas foram batizadas em homenagem aos principais artistas do período do Renascimento. Então está aí uma estratégia para lembrar. Mas além dos quadros, não podemos deixar de citar Sandro Botticelli, que pintou a famosa Vênus, né, o nascimento de Vênus, a primavera e tantas outras também contribuindo com as pinturas do Vaticano. E para concluir, vale lembrar que quando se fala em pintura e escultura de Renascimento, se dá foco na proporcionalidade, na preocupação que eles tinham em fazer tudo o mais proporcional possível. E lembrando que aí no Renascimento se dá o surgimento aí de técnicas como o escorço, que é projetar alguma parte do corpo para fora da tela, ou também o uso da pintura a óleo, né, que fez aí revolucionar aí o desenho, que até então era feito com a tinta têmpera, né, que era usada para aqueles grandes afrescos, e muitos deles se perderam por causa que essa tinta ela evaporava, ela facilmente se molhava, se diluía. Então foi um verdadeiro avanço na parte principalmente da pintura. E da escultura eles resgataram muita coisa do período clássico, que fez com que a escultura ganhasse novamente aquele brilho que ela tinha no período antigo. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.